Muito bem, alunos, alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de roteiro de estudos. Eu sou o professor Malcírio e irei estar orientando os teus estudos a partir deste momento. Termo 2 do ensino fundamental, ok? Termo 2 do ensino fundamental. Nós temos lá na unidade 1, Minha Vida, Nossas Vidas. Página 9, a página 18. Nesta unidade, você vai escrever uma autobiografia. Ler textos autobiográficos e observar como eles, ao contar parte da vida de seu autor, levam o leitor a refletir sobre a própria vida, ok? Você vai aprender também como esses textos se organizam, perceber o uso de verbos e de outras expressões que indicam tempo e entender a pontuação utilizada, ok? Então preste muita atenção nessa temática aí, onde será abordada a questão de pontuações também, né? Ponto, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, e qual a influência que eles exercem dentro do texto. Né? Travessão, quando existe uma fala de um personagem, aspas, né? Quando eu quero destacar a fala de alguém ou um assunto específico, ou talvez fazer uma intertextualidade, tudo isso é importante, né? Os marcadores temporais, isso que será abordado nessa temática aí. Então, tema 1, autobiografia. Auto, própria, minha. Quando eu falo de auto, minha. Né? Autobiografia. Para registrar experiências de vida, você pode escrever diferentes gêneros de textos. Diários, poemas, cartas, mas verá que as autobiografias são os melhores textos para registrar a própria experiência. Nelas, o autor conta parte de sua vida e reflete sobre os fatos do passado. Tem algum fato importante do passado que você gostaria de lembrar? Ou você gostaria de não lembrar? Dentro da autobiografia você faz esses registros, né? Com base na leitura de autobiografias de outras pessoas, você poderá refletir sobre sua própria história e escrever partes dela, cumprindo assim com o objetivo deste tema. Se você achar interessante, eu quero deixar aqui para você como atividade a tua história de vida. Olha que interessante, né? A tua história de vida. Você fazer a sua autobiografia. Depois que você estudar essa temática, né? Elabora a tua autobiografia, conta a tua história de vida, né? Onde você nasceu, como veio parar onde está, toda aquela situação que você vai aprender dentro dessa temática, tá? Tema 2, narrativas, marcadores temporais e pontuação. Aqui a gente começa a se aprofundar mais dentro desse assunto, observando agora pormenores, né? As narrativas, como acontece a narrativa, os marcadores temporais, qual é a sua importância, qual é a sua finalidade, e a pontuação também, né? A pontuação, ela é muito importante que você analise essa questão da pontuação, porque por conta de uma vírgula no lugar errado, alguém já foi sentenciado à morte. Olha que coisa terrível, né? Uma vírgula colocada no lugar errado, alguém perdeu a cabeça. Então, observe nessa temática como é importante a pontuação dentro de um texto narrativo. Como você viu, contar sua própria vida é narrar uma história real. Você vai saber agora como analisar os textos autobiográficos e perceber que, como em toda narração, é fundamental situar os acontecimentos no tempo. Verá também quais recursos podem ser usados para organizar os fatos e indicar ao leitor quando e em que sequências as experiências de vida narradas ocorreram, ok? Os marcadores temporais dentro das narrativas e como eles se apresentam para o leitor. Uma breve abordagem quanto aos tempos verbais, advérbios, adjetivos, pontuação, etc. Né? Então, aqui vai fazer com que você
busque outros conhecimentos também. A questão das classes de palavras, né? Você tem domínio desse estudo, né? As classes de palavras, substantivos, adjetivos, numeral, verbo, advérbios, artigo, pronomes. Então, as classes de palavras é importante que você, se você esqueceu alguma coisa, faz uma pesquisa rápida ali, né? Busca alguns exemplos, faz uma pesquisinha lá e retoma esse conhecimento para que você aprimore melhor os seus estudos, tá certo? E consiga acompanhar esta temática. Unidade 2. Diferentes modos de contar a vida, página 31 a página 45. Nesta unidade você vai continuar a ler história de vida, mas desta vez por meio dos gêneros textuais biografia e currículo. Aqui a gente começa a abordar agora biografia e currículo. Se na autobiografia eu conto a minha própria história de vida, na biografia eu vou contar a história de outra pessoa. Tá certo? Então, observe que agora a gente começa a trabalhar dois gêneros textuais, a biografia e o currículo, que contam as histórias das pessoas, cada um de maneira diferente. Você vai perceber que é possível registrar histórias de vida com diferentes propósitos. Ok? Tema 1. A biografia, escrevendo sobre a vida de outras pessoas. Neste tema você estudará textos biográficos para entender por que, como e para que são escritos. Ok? Vai conhecer como é o trabalho de um biógrafo e a trajetória de vida de dois homens muito especiais, um poeta mato-grossense e um compositor baiano. Essas leituras aqui são leituras obrigatórias. Por que elas são obrigatórias? Porque elas vão te permitir, vai te dar a chance de mergulhar mais profundamente nessa temática biografia, porque eles vão fazer exatamente isso, contar a história dessas duas personagens aqui dentro do tema. Então é quando a gente fala que isso é um texto objeto de estudo e a leitura é obrigatória. Você não pode passar por cima, você tem que fazer a leitura na íntegra. Também vai estudar verbos, verificando como costumam ser usados nas biografias. São usados no passado, no presente, no futuro? Qual é a característica desses verbos dentro das biografias? Esteja atento a isso também, tá certo? Tema 2. Currículo. Resumo da vida profissional. Isso aqui é outro gênero que você também conta a história de vida de uma pessoa, só que com uma determinada finalidade, tá certo? Contando a história de vida, porém por meio de outro gênero textual, o currículo, que é o resumo profissional da vida de alguém, ok? Normalmente quando se vai bater numa porta de emprego, a primeira coisa que se pede é o seu currículo, né? Porque ali estará registrada a tua história de vida profissional. Quando você vai a uma entrevista de um curso ou de emprego, precisa fazer um resumo de sua trajetória profissional, para que o entrevistador o conheça e saiba um pouco de sua experiência, de seus conhecimentos e intenções. Essas informações podem ser transmitidas oralmente em uma conversa. Quando escritas, geralmente são solicitadas por formulário ou por meio de um currículo. Unidade 3. Escrever e reescrever. Encontro entre autor e leitor. Páginas 61 a 72. As atividades propostas nesta unidade o ajudarão a aprender alguns padrões de escritas importantes para que os leitores entendam melhor o que você escreve. Vai rever e manejar conteúdos relacionados a sinais de pontuação e ortografia, como forma de escrever melhor o que, como autor de um texto. Aliás, como autor de um texto quer transmitir para quem o lê, tá certo? Vamos retomar aqui. Vai rever e manejar conteúdos relacionados a sinais de pontuação e ortografia como forma de escrever melhor o que, como autor de um exemplo, quer transmitir para quem o lê. Ok? Tema 1. Usos dos sinais de pontuação, ponto final e vírgula, páginas 61 a 62.
a 72. Os sinais de pontuação são muito importantes nos textos dissertativos e na escrita de uma forma geral. Este tema irá abordar como usar corretamente a vírgula, pontos, ponto final, de exclamação, reticências e como eles fazem a diferença nos atos de comunicação. Como a entonação da voz ressignifica a fala na escrita também. A importância dos conectivos como preposições, conjunções, etc. Depois nós estaremos elaborando aulas específicas com esses temas que aparecem aqui no meio da temática, ok? Preposições, conjunções. O que é conjunção? O que é preposição? Né? Conhecemos como conectivos, né? E aí tem os seus conceitos, né? E as colocações determinadas para determinados contextos e situações dentro do texto narrativo, né? Dissertativo. Tema 2. Pontuação de diálogos, páginas 74 a 87. Nesse tema, o aluno irá aprender como acontece o diálogo nos textos narrativos e como são marcados a fala dos personagens no enredo. Verá que as falas são marcadas por travessão, aspas, reticências, sinais de exclamação para indicar a emoção, entonação e estado dos personagens na fala. Retomada e aprofundamento dos conceitos do tema 1. Ok? Tema 3. Convenções ortográficas, 83 a 89. Quando nós falamos de convenções, é porque se convencionou por uma equipe de especialistas que a determinada palavra se escreveria daquela forma a partir daquele dia. Então, convenções ortográficas. Sabendo que toda convenção é um acordo social e que é preciso escrever segundo uma convenção ortográfica, você estudará agora algumas regras de ortografia para melhorar ainda mais sua escrita. É assim que se fala, é assim que se escreve. Percebeu que às vezes o som da voz, o som da sua voz, o som da fala, quando você vai para a escrita, na escrita não é aquela letra que você ouve, por exemplo, casa. Casa. Você não escuta um som de Z? Você escreve casa com Z? Então está errado. Casa, se ouve o som de um Z, mas na escrita, S. Essa temática vai abordar esses pormenores. Aqui será abordado o que se convenciona na ortografia de acordo com a norma gramatical, padrão da língua, norma culta. O conceito de adequado e inadequado, de acordo com a situação de comunicação, nos contextos da fala. Fala e escrita também será abordada nessa temática. É assim que se fala, é assim que se escreve. Ok? Unidade 4. O maravilhamento das histórias. Página 89 a 103. Nesta unidade você vai mergulhar no universo da ficção literária. Vai conhecer as origens, os contos e os tipos de narrador, a importância de observar o tempo, o espaço e outros elementos que estão sempre presentes nas histórias. Lerá alguns contos que o levarão a lugares fantásticos e situações surpreendentes. Aprenderá mais sobre como registrar por escrito as falas dos personagens, os discursos direto e indireto. Também terá a chance de exercitar sua imaginação, escrevendo a continuação de um conto muito antigo. Tema 1. Contos, histórias de invenção. Os contos, na verdade, são histórias de invenção. Sai de dentro da cabeça, sai de dentro da análise, da observação, né, dos autores, tá certo? Então, o que são contos? Contos são histórias, tá certo? De invenções, página 89 a 103. Com esse tema, você terá a oportunidade de refletir sobre a presença das histórias na vida cotidiana, saber a origem delas e o modo como atravessam o tempo e o espaço ao longo dos séculos. Vai ler contos de diferentes tradições que o levarão a outras realidades ao mesmo tempo, distantes e próximas da sua. Aprofundará seus estudos um pouco mais na esfera literária, os contos populares, sua origem, a ficção, a arte de inventar e os tipos de contos na oralidade e na escrita. Tema 2. Discurso direto e indireto.
105 a 112. Agora você vai estudar como as falas ou discursos dos personagens aparecem nas histórias ou nos contos. A palavra discurso tem vários sentidos que variam de acordo com o contexto, ou seja, a situação em que essa palavra aparece. Neste tema, o foco é trabalhar como o discurso se constrói na narrativa. A pessoa que fala, a pessoa de quem se fala no discurso, que marca a característica do discurso direto e indireto. Certo? Unidade 5. Estudar também se aprende. Páginas 113 a 132. Você vai praticar nesta unidade um modo de leitura que, além de ampliar o conhecimento de que já dispõe, o ajudará a aprofundar ideias, interpretá-las, estudá-las, interagir com elas. Vai praticar procedimentos de estudo e aprender como ler cada vez melhor. O que é estudar? Como expor o conteúdo de um texto? Como e por que registrar o que se estuda? Tema 1. Estudar na escola. Páginas 113 a 132. Neste tema, o foco é orientar o aluno como preparar um esquema de estudo, fazer resumo, pontuar os termos pertinentes para uma dissertação, como resumir os textos selecionados, os tempos, os períodos importantes no texto e etc. Objeto de estudo, o texto, estereótipos e preconceitos. Esta leitura é obrigatória. Você precisa fazer uma análise dessa leitura, você precisa fazer uma leitura analítica, observando os personagens, os comportamentos, tá certo? Texto mea culpa. A leitura desses textos são obrigatórias para a compreensão desse estudo. Leia, releia e refaça os exercícios. Tema 2. Fichamento. Páginas 134 a 143. O fichamento é uma técnica de registrar de forma organizada as informações obtidas na leitura de um texto, para serem consultadas em estudos posteriores. Depois de selecionar as ideias do texto-fonte, fazendo grifos de acordo com seus objetivos de leitura, em um fichamento você deve reescrever as ideias destacadas, organizando-as em um novo registro. Como fazer o fichamento? Registrar de forma organizada, como marcar e selecionar os termos e frases em um parágrafo, reescrever as ideias destacadas que irá servir de material de consulta para provas também. Assim, ler, grifar, fichar são procedimentos que o aluno precisa dominar para elaborar um fichamento. Aqui nós finalizamos a unidade 5, do termo 2 do ensino fundamental. É importante extremamente que você se inscreva em nosso canal. Se inscreva no canal, curta o vídeo, faça um comentário que você achar necessário. Talvez você tenha uma dúvida, deixe a sua dúvida lá, tá certo? E nós estaremos ali na íntegra respondendo também a sua dúvida logo abaixo do vídeo de orientação. Até a próxima, bons estudos!